Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre, do canal Direito Popular Comentado, o canal para você que não é operador do direito e gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre assuntos jurídicos. Vamos à nossa aula de número 12? Aula de hoje. O que significa métodos alternativos de solução de conflitos? Vamos ao nosso caso concreto? Com o aumento da procura do poder judiciário pelos cidadãos, a já caótica morosidade da justiça tem piorado, sendo que as partes litigantes não mais acreditam na mesma, pois este poder está muito longe de atender às necessidades de quem precisa dele. Quando afirmamos isso, estamos nos baseando tão somente em sua morosidade, pois, segundo o jurista Rui Barbosa, uma justiça tardia nada mais é do que uma injustiça institucionalizada. Nesse sentido, com o objetivo de trazer soluções alternativas àquelas prestadas pela justiça estatal, temos diferentes formas de solução de controvérsias alternativas, as quais podem ser solucionadas através dos chamados métodos alternativos de solução de conflitos, quais sejam a negociação, a conciliação, a mediação e a arbitragem. Vamos estudar cada uma delas separadamente agora? Vamos à nossa explicação. Negociação é o método de solução de conflitos mais elementar, o qual pode ser aplicado diretamente pelas partes litigantes, conduzidas por um negociador, sem o envolvimento de uma terceira parte, ou seja, sem um mediador, um conciliador ou um árbitro jurídico. Geralmente é utilizada entre credor e devedor, de forma extrajudicial, para se chegar a uma composição amigável para pagamento de uma dívida. Esta técnica é focada nos objetivos de cada parte, não havendo uma decisão, pois a negociação é baseada nos interesses das partes envolvidas. O negociador expõe os interesses dos envolvidos e seus objetivos. A conciliação é um método de solução de conflitos onde um terceiro elemento, chamado conciliador, faz a parte de um facilitador entre as partes litigantes, de forma ativa, porém neutra e imparcial, buscando o consenso entre estas, pois são elas que chegam à solução dos próprios conflitos. O foco da conciliação é o conflito, não havendo uma decisão por parte do conciliador, pois quem decide são as partes envolvidas na controvérsia, sendo que este eventualmente expõe o seu juízo de valor. Mediação é um método de solução de conflitos, onde um terceiro elemento chamado mediador conduz duas ou mais partes de modo a identificarem seus pontos de divergência no conflito e apresentarem propostas para solucionar a controvérsia. O papel do mediador é coordenar a sessão de mediação, facilitar a comunicação, identificar impasses, auxiliar a compreensão das propostas apresentadas, deixando-as chegar a uma solução satisfatória para ambas as partes. A mediação é focada nas pessoas e seus relacionamentos, não havendo uma decisão proferida pelo mediador, pois quem decide são as partes, sendo que este não expõe em momento algum seu juízo de valor. A arbitragem é um método de solução de conflitos no qual as partes divergentes elegem uma terceira parte, chamada de árbitro jurídico, ou uma entidade privada, chamada de Câmara de Arbitragem, a qual irá atuar no sentido de solucionar a controvérsia sem acionar o Poder Judiciário. Apesar da informalidade, há regras bem definidas, as quais devem ser obedecidas, tendo como principais vantagens a celeridade das decisões e a alta especialização dos árbitros. Uma característica da arbitragem é a chamada sentença arbitral, a qual é proferida pelo árbitro jurídico, ao final da sessão de arbitragem, tendo o mesmo efeito da sentença judicial, sendo que as partes devem obrigatoriamente ter estabelecido previamente, através de contrato, uma cláusula arbitral, prevendo o compromisso arbitral. A arbitragem está focada no conflito, onde o árbitro jurídico decide emitindo sem juízo de valor através de uma sentença arbitral. Vamos à solução do nosso caso concreto?
O reclamante deverá identificar qual método alternativo de solução de conflitos melhor atende às suas necessidades e procurar um núcleo de prática jurídica, caso atenda aos critérios de seleção para atendimento no chamado NPJ de uma faculdade de direito, ou procurar uma câmara de conciliação, mediação e arbitragem. Vamos a um quadro resumo dos métodos alternativos de solução de conflitos para facilitar a sua decisão e identificar qual delas melhor lhe atende dentro das suas expectativas e necessidades. Então, resumindo, a negociação se preocupa com o objetivo de cada uma das partes. Não há decisão, há interesses. E o negociador expõe os interesses de cada um, seus objetivos. Na conciliação, há a preocupação com o conflito. Não há decisão, quem decide são as partes. E o conciliador eventualmente expõe um juízo de valor. Na mediação, é preocupada com as pessoas e seus relacionamentos. Não há decisão, quem decide são as partes. O mediador não expõe, em momento algum, seu juízo de valor. E por último, a arbitragem. É preocupada com o conflito. O árbitro decide através de uma sentença arbitral. E o árbitro emite seu juízo de valor através da sentença arbitral. Acredito que com esse quadro resumo, você tenha entendido melhor as diferenças entre os 4 tipos de solução de conflitos alternativos à justiça estatal. Qual é a previsão legal para o que eu acabei de explicar? Lei número 9.307 de 1996, a Lei da Arbitragem. Lei número 13.105 de 2015, o Código de Processo Civil. Lei número 13.140 de 2015, Lei de Arbitragem. Emenda número 2 da Resolução 125 de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Se você achou essas informações importantes para a sua vida, gostou do meu canal, então inscreva-se no mesmo, acione o sininho e receba gratuitamente esses preciosos conteúdos jurídicos periodicamente. Muito obrigado e até a próxima.